grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Para quem vai estar me ouvindo, e a palavra de Deus é importante para nós. Palavra do Evangelho. Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego, porque o justo vive pela fé. É pela fé que nós recebemos esse Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar. Se ajuntou a ele a grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava à terra junto ao mar. Lhe ensinava muitas coisas por parábola. Lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo porque não tinha terra e era profunda. Mas o sol queimou, porque não tinha raiz e secou. E outra caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos, sufocaram e não deram fruto. Outra parte caiu em boa terra. Deu fruto que vingou, cresceu, produziu 70, outro 70, outro 30 e outro 100. Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando se achou que estava junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola, para que vendo não veja, não perceba e ouvindo não ouçam, e não entendam, para que não se convertam,
e não sejam perdoados seus pecados. Lhe disse: percebeis esta parábola? Como entenderei todas as outras parábolas? O que semeia a palavra, o que semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles quem a palavra é semeada. Mas logo eles ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações. Da mesma forma os que recebem sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra logo prazem e recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporais, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra logo escandaliza. Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, as quais ouvem, mas o cuidado deste mundo, o engano das riquezas, as ambições e outras coisas entrando sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Esses são os que foram receber em terra boa. Todos os que ouvem a palavra e recebem dão fruto, 30, 70 e outros 100. Jesus pegou o barco, colocou o barco ali junto do mar. Quando ele chegou na costa ali, já tinha muita gente esperando ele para ouvir a palavra dele. Jesus, o maior ministério de Cristo, além de curar, de expulsar os demônios, o maior ministério de Jesus era a pregação, o ensino. E ele chegou ali naquela beira do mar. Jesus não tinha um tempo. Todo momento que Jesus chegava, a multidão aglomerava para querer ouvir uma mensagem dele, para querer ver algum milagre, ser liberto dos demônios, ser liberto das perturbações. E Jesus chegou ali e começou a ensinar por parábolas. Parábolas é no sentido figurativo de ensinar. E ele começou a ensinar sobre o semeador, sobre as sementes. E o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Outra semente caiu entre os espinhos. Não tinha muita terra, a terra não era profunda. Outra caiu em seus espinhos, sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em terra boa e produziu muitos frutos. Assim é o evangelho na nossa vida. Essas terras representam o ser humano, os corações deles. E Jesus falando de 3 classes de pessoas. Uma que veio às aves e comeu. Outras caiu nos espinhos, o sol queimou e morreram. E a outra caiu em terra boa e deu muitos frutos. Jesus falou: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. E essa semente é o evangelho de Jesus, o evangelho da palavra, da vida eterna. Como João falou, ele deu uma promessa da vida eterna. Vários campos, são vários campos, vários tipos de pessoas, mas a semente é a mesma. A semente é o evangelho, a semente é a pregação da palavra. Paulo falou: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quão formosos são os pés, Romanos 10 fala, daquele que leva boas novas do evangelho. O semeador são os missionários, verdadeiros missionários. Porque hoje existem muitos falsos missionários, falsos pregadores, falsos pastores, distorcendo a palavra para ganhar dinheiro, usando a semente do evangelho para ganhar dinheiro. Isso aí é a maior mentira que o diabo colocou. Um dos sinais que Jesus falou seria o aumento de falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, colocando semente diferente no coração das pessoas. Jesus contou a história. Quando Jesus queria ensinar alguma história, ensinar algum ensinamento, ele pegava as coisas da terra para exemplificar as coisas espirituais. Sementes.
ovelhas, reino dos céus. Ele simplificava. E a palavra fala que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem ouvido a palavra? Você tem acreditado na palavra de Deus? Você tem acreditado nas Escrituras? No poder do Evangelho? Você tem dado ouvidos ao Evangelho? Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Por isso que ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos chegaram em casa, não conseguiram compreender aquela mensagem que se falava ali. Depois de Jesus despedir a multidão, de ensinar aquela multidão, todos se maravilhavam com a doutrina. Que doutrina é essa? Que mensagem é essa diferente? Eles estavam acostumados com aquele ensino de fariseu, com aquele ensino humano, tradições humanas. Quantas pessoas indo para a igreja evangélica entram vazias e saem mais vazias ainda? Tudo ouvindo doutrina de homens, tudo ouvindo ensinamento de homens, e não o verdadeiro evangelho que liberta, que cura, que transforma, que traz a salvação. Os discípulos chegaram em particular, perguntaram para ele: nos ensina essa parábola, nos explique o que é o significado dessa parábola. E Jesus falou: a vós dá os mistérios do reino, mas para eles não, para que eles escutem e não ouvem a palavra, para que eles não se convertam dos seus maus caminhos. Jesus veio para o povo de Israel, para libertar eles das garras do inferno. Só que eles não quiseram ouvir. Resultado: mataram Jesus, mataram o autor da vida, como Pedro falou, endureceram o coração, e a salvação se estendeu para nós, os gentios. E Jesus explicou a parábola ali. O que semeia a palavra, os que juntam do caminho são aqueles que a palavra é semeada. Aqueles que estão passando no caminho, a palavra é semeada, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada. Primeiro tipo de pessoas são aqueles que ouvem a palavra, é semeada a palavra, mas o diabo rouba. Você vai abandonar o culto idólatra, o diabo fala no ouvido: você vai abandonar a Aparecida, Maria, você vai abandonar suas campanhas por causa dessa palavra. E eles ouvem a palavra, mas só que o diabo vem e rouba aquela mensagem. O diabo rouba a mensagem do coração das pessoas. Quantas pessoas começaram bem, começaram ouvindo o evangelho, começaram até acreditando nesse Deus, mas voltaram para trás, até desceram numas águas, até ouviram a mensagem, só que recuaram. E a Bíblia fala que o diabo vem e rouba. João capítulo 10, versículo 10, Jesus falou que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Roubar a semente do evangelho no seu coração. O diabo já está condenado, e ele quer levar a criação de Deus para o inferno junto com ele. É um engano você acreditar que Maria pode interceder por você. É um engano você acreditar que a Aparecida pode interceder por você. O diabo está roubando a mensagem do evangelho e colocando doutrina de demônios, e tirando a salvação da vida eterna. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus falou: eu venho para que tenha vida e vida em abundância. Não é carro zero, não é vida rica, não é você ser milionário, não é você ser próspero nessa terra, não. Vida e abundância é paz de espírito e saber que em qualquer momento podemos partir e entrar para a glória eterna. Jesus falou que adianta o homem ganhar sua alma,
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O diabo está roubando as almas das pessoas, oferecendo tudo que ele ofereceu para Jesus no deserto. Se prostrar e me adorar, darei riqueza, darei carro zero, darei casa na praia, darei isso, darei política, darei dinheiro. E o povo se prostrando diante do diabo, diante de Satanás. O diabo vem e rouba a semente que foi plantada. Segundo classe de pessoas, da mesma forma os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, são temporários. Depois sobrevir a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, os escandaliza. Segunda classe são das pessoas que recebem com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz. Não procura aprofundar na palavra de Deus. Não procura orar. Não procura buscar Deus. Acha que só do fato de frequentar a igreja está salvo? Mentira. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, perseverar até o fim. Logo escandaliza. Em João capítulo 6, a multidão se juntou ali para a multiplicação dos pães e peixes, e se fartaram de tanto comer peixe e comer pão. Sentaram com a barriga cheia. Aí Jesus se levantou e falou para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a multidão foi embora. Por que Jesus quis falar isso? Porque aqueles que querem viver por Cristo, Paulo falou, há de padecer sofrimento, há de padecer perseguições. Para entrar no reino do céu, tem que perseverar, tem que comer da carne e beber do sangue de Jesus. Ele morreu, ele sofreu, foi perseguido, e nós também. E ele fala no sermão das bem-aventuranças: se perseguiram a mim os profetas, vão perseguir vocês. Aí veja o povo indo atrás para quartel, atrás de política, atrás disso, defendendo o político, defendendo isso, aquilo, para tentar ter uma vida sossegada aqui, sendo que o verdadeiro cristão vai ser perseguido, vai ter luta, vai ter dificuldade, principalmente até morrer por causa do nome dele. Recebem a palavra. As falsas pregações de que você aceita, você crê em Cristo, vai só vitória. Mentira. A partir do momento que você decide obedecer a palavra, a primeira coisa é você ser perseguido, é você ser zombado, escandalizado por causa do nome dele. E os discípulos olharam para Jesus, falou para ele: mestre, quão duro esse discurso, sofrer por causa do teu nome, ser escandalizado, rejeitado. Jesus olhou para os discípulos e falou: quer ir com eles? Vai. Porque Jesus não fica insistindo. Nós que precisamos de salvação, nós que precisamos de Deus, nós que precisamos ter um Deus verdadeiro, não é estátua de escultura, não é imagem. Recebe com alegria, mas as perseguições, mas as tribulações, escandaliza. Eu anunciar o evangelho para minha família, eu tenho vergonha. Eu pregar Jesus, tenho vergonha. Mas quando estava no mundo, fazia, acontecia. Bebia até os cachorros lamber a boca na rua. Deitava com um monte de gente. Mas para declarar aos quatro cantos da terra que Jesus vive e reina, tem vergonha. Escandaliza. E vão embora. Jesus falou em Mateus capítulo 10: aquele que ama pai, mãe, filho, mulher, marido, mais do que a mim, não é digno de mim.
aquele que ama trabalho, aquele que quer ser prestigiado pelo mundo, aquele que quer ser aceito por esse mundo, não tem parte com ele, não tem parte com Jesus. Veja as pessoas, tudo com vergonha de falar que tem Jesus, tudo com vergonha de declarar a salvação às pessoas. Por isso que eu não tenho vergonha, porque foi Ele que morreu numa cruz por mim. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi minha filha, não foi o pastor, foi Jesus. Escândalos se escandalizam e desanimam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Outro campo, outras vidas, são os que recebem a palavra, mas está nos espinhos. Recebe o evangelho, não, mas agora eu não posso, agora eu tenho que trabalhar. Não, agora eu não posso, eu tenho que estudar. Não, agora eu não posso, agora eu tenho que ser rico. Não, eu não posso, agora eu tenho que correr atrás de academia. Agora não dá para ler a palavra. Agora não dá para ouvir o evangelho. Os cuidados das riquezas. Quantas famílias destruídas? Quantas famílias, casamento destruído por causa da ganância? A mulher faz o marido trabalhar 24 horas para luxo, e o marido 24 horas dentro do trabalho e deixa a mulher em casa. Não param para ouvir a mensagem, não param para ler uma palavra, e os cuidados, enganos e as ambições sufocam a palavra. Tiago falou, capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteros, vocês não podem ser amigos do mundo e amigo de Deus. Ou você é amigo do mundo ou você é inimigo de Deus. Mas os cuidados, os prazeres sufocam a palavra. Por isso que as pessoas vão atrás de catolicismo, por isso que as pessoas vão atrás de espiritismo, vão atrás de campanha, porque não para examinar as escrituras. E Jesus falou, o meu povo erra porque falta conhecimento, conhecimento na palavra de Deus. O povo erra. Os cuidados da vida, a riqueza, os prazeres sufocam a palavra. Por isso você precisa ouvir a mensagem do evangelho. Por isso você precisa acreditar no evangelho de Jesus. Por isso que as igrejas deixaram de pregar o verdadeiro evangelho. Vem aqui que vai ter vitória, vem aqui que vai ter riqueza, prosperidade, e o povo vai porque estão com os cuidados dessa vida. E Jesus falou, não pode servir a Deus e a mamão, ou de agradar um, ou de a outro. Como que a palavra vai crescer na tua vida, sendo que você não lê a Bíblia, você não guarda as palavras da profecia, você não obedece o evangelho? Como que ela pode crescer, germinar e dar fruto? Você está achando que a Aparecida vai interceder? Isso é mentira. Não, onde as pessoas tiraram do rio, cabeça de um lado, braço de outro e perna de outro, e as pessoas adoram a imagem, sendo que Jesus proíbe isso. O próprio Deus no deserto falou, não fará para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Mas os cuidados, as riquezas, as ambições sufocam a palavra, sufoca o evangelho, sufoca a mensagem do evangelho, e não cresce, não gera frutos. Esses são os que foram semeados em boa terra. Todos quanto ouvem a palavra e recebem, dão fruto, um 30, outro 70 e outro 100.
Mas existe uma quarta classe de pessoas que ouvem a mensagem, dão frutos, e esses frutos vão para a vida eterna. Como Jesus falou, quem com eles vai? Pedro falou duro esse discurso, mas Jesus falou para quem com eles vai? Aí Pedro falou, não, para onde iremos? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A semente caiu no coração dos discípulos, e eles ficaram até o fim com Jesus, e pregaram o Evangelho, deram suas vidas por amor a essa palavra. Quarta pessoa são as pessoas que ouvem a mensagem e dão fruto. Você tem dado fruto para Deus? Ou você tem dado desgosto para Deus? Com os seus pecados? Dado desgosto com a sua idolatria, com adultério, prostituição, engano, heresia? Jesus continua falando. E Pedro falou, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Qual dos 4 campos você é? O que ouve a palavra dá frutos? Ou aqueles que estão atrás das ambições? Ou aqueles que se escandalizam? Ou daqueles que ouvem, mas larga Satanás levar a mensagem? Ninguém vai para purgatório. Ninguém vai reencarnar. Só um caminho. Jesus, ele falou em João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai através de Maria, Aparecida, Chico Xavier. Só vai ao Pai através de Jesus. E você, Jesus é a palavra. Ele é o verbo, João falou. Ele é a palavra, fiel e verdadeira, e vai julgar. Você precisa ler Bíblia. Pare de acreditar em catolicismo. Pare de acreditar em imagem de escultura. Vai orar ao verdadeiro Deus, para você não ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O tempo está acabando. Jesus está voltando, e as pessoas estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Aí, correram atrás de Bolsonaro, tomaram na cabeça. Correram atrás de Lula, tomaram na cabeça. Tem que correr atrás de Jesus. Tem que viver por esse evangelho. Porque que adianta ficar lutando pela uma pátria terrena, sendo que vai ser dentro destruído. Essa terra está entesourada para o fogo. Então busque a Deus, para você ter vida eterna. Busque o verdadeiro evangelho, para você ter vida eterna e morar no céu. Porque Maria não vai interceder, muito menos Aparecida. E eu repito o mesmo versículo que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que o Espírito diz à igreja. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Em Valparaíso, irmãos. Então já panfletei a manhã inteira aqui, né? Amém? Tô no outro canal agora, irmãos. Tá bloqueado, como eu falei ontem aí. Então compartilhe a mensagem. Vamos continuar pregando enquanto Jesus voltar. Amém?
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Irmão, Deus abençoe vocês aí. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Acabei de pregar aqui, ó. Acabei de pregar, o rapaz saiu da casa ali, ó, e abriu a palavra e começou a ler, ó, tá vendo? Vendo? Peguei sobre as sementes. Olha lá ele lendo, Bíblia. Viu? Vendo? Semente foi plantada. Honra e glória do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Semente foi lançada. Ali tem a lotérica na frente ali, né? A imensa criação. Ele pegou e parou pra ler a palavra. A terra e o mar, sentou ali, ficou ouvindo a mensagem. todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então são aqueles que recebem, né? Dá fruto, né? Tá vendo? Largou tudo que tinha para ouvir a mensagem. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.